O 8º episódio da segunda temporada do Engajados Cast tem o apoio de A3D, produção e consultoria em audiovisual. AZ Empreendimentos, realize o sonho da casa própria. E Showtime Studio, o lugar para gravar seu podcast em Natal. E nesse episódio conversamos com Saulo Spinelli, um moçoroense que desde cedo se engajou em causas sociais e por seu trabalho relacionado à juventude e sustentabilidade nos representou na ONU. Também conversamos com Taipu, um corredor que venceu o alcoolismo, conquistou muitos títulos e ajuda jovens atletas de sua cidade a terem um futuro melhor no esporte e na vida. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Engajados Cast. Eu sou Aderbal. Oi, gente, eu sou a Samantha. E nós estamos com esse projeto, como vocês sabem, para trazer pessoas, empresas, instituições que estão comprometidas em melhorar a qualidade de vida das pessoas da nossa sociedade. E hoje aqui nós estamos com o Saulo. Seja bem-vindo, Saulo. Obrigado. Um prazer estar aqui. E também com o nosso colega Taipu. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estou aqui para responder as coisas. Tá joia, Taipu, obrigado. Vou começar aqui com o Saulo, tá certo, Saulo? Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória e também contasse como é que foi a experiência de ter ido lá na ONU nos representar. Bacana. Minha trajetória, eu sou moçoroense, né? Sempre fui estudante de escola pública, né? Sou formado em pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tenho gestão pública pela pela Fundação Getúlio Vargas e sempre fui um militante de causas sociais, voltado às políticas públicas de juventude e também do movimento estudantil. E sempre engajado numa pegada sustentável e principalmente desde que a ONU lançou a Agenda 2030, os ODS, que eu estudo e tento encaixá-la dentro do meu perfil profissional e dos projetos que eu toco da melhor forma possível. E assim foi. Né? Hoje eu sou coordenador de uma comissão intersetorial de políticas públicas de juventude da Prefeitura do Natal, e que em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social formam milhares de jovens por ano. Ano passado foi quase 5 mil jovens qualificados inseridos no mercado de trabalho. Só que eu percebi que ele era formado, mas que a gente poderia aliar à sustentabilidade. Como, por exemplo, explicar para esse jovem, Aderbal e Samantha, qual a diferença ele separar o lixo orgânico faria na vida dele. Por quê? Porque esse jovem é periférico. Para ele ter acesso a um curso que é caro, que ele não teria acesso de forma privada e que o município custeia, ele precisa ter o NIS, que é o número de inscrição social. Ele precisa estar em vulnerabilidade. E eu percebi que a maioria dessas pessoas moravam próximo à lagoa de captação, próximo, muitas vezes, infelizmente, a um lixão. E que o fato dele não selecionar o lixo e da degradação do meio ambiente afetava diretamente. Então, além da qualificação profissional, a gente faz esse trabalho de conscientização do jovem de que, por exemplo, se ele separar o lixo orgânico, ele vai evitar que o lixo vá parar na lagoa de captação, que entupa a lagoa e que a casa dele seja invadida, porque a lagoa de captação não vai tirar a água, e o que vai acabar afetando a família dele diretamente. Um bem que lutou tanto, que às vezes passou mais de um ano pagando para fazer essa diferença. Ou então, Samantha, que ele não pode cortar a árvore de forma involuntária, ou que ele possa denegrir o meio ambiente, porque ele mora num local de encosta, e que nós temos chuvas climáticas inconstantes devido às ações climáticas e essa devastação global que nós vivemos, e que a tirada da árvore faz com que a encosta desça e possa invadir a casa dele. Então eu dei 2 exemplos práticos dos 17 objetivos que a ONU colocou para os países que a gente trabalha nessa ideia. Eu escrevi sobre isso, coloquei esse exemplo prático, e meio que sem acreditar, eu sou muito ligado ao terceiro setor e vi a seleção para a ECOSOC, que é um Fórum Socioeconômico da ONU. Não deu outra, eu escrevi, foram 3 seleções, passei na primeira, já fiquei mais animadinho. Passei na segunda, fui à Embaixada dos Estados Unidos em Recife, tive um encontro com o cônsul, contei mais ou menos, e de lá ele já me deu, eu gostei demais, faz a diferença na vida das pessoas, e se prepare, organize sua mala, que você vai apresentar na ECOSOC na ONU. Ai, que sensacional. Que orgulho. Exatamente. O Taipu, gente, ele é um cara que a gente encontrou numa corrida de rua, né? Na corrida agora do dia 1º de maio, ele é sensacional.
E eu tenho muitas perguntas, né, para você, para o Saulo também, mas me conta, por favor, como que as corridas entraram na sua vida? A corrida entrou aos 12 anos, né? Teve um encontro de jovens em Itaipu, entre Itaipu e Poço Branco. Aí, pô, aí todo mundo, bora até as placas, que chama as placas. Vamos até Poço Branco. Se encontrar o jovem de Poço Branco com Itaipu. Ah, Aí eu fui correndo e, pô, aí teve o aniversário da minha cidade, foi o primeiro ano que teve, o prefeito era Oswaldo, que Deus bota no bom lugar, né? ah. Ganhei a corrida, aí me incentivou, De primeira vez, assim, você já ganhei com ganhou? 13 anos, a corrida de Itaipu, Ah. com 13 anos, 14, 15, aí eu jogava também bola, muita bola, veio aos 20 anos, me envolvi com a bebida, Com a bebida? Certo. aí até os 34 anos, fiquei gordo. Ah. Quando eu cheguei com 28, 29 anos, fiquei gordo. As pessoas que saem de mim não acreditavam mais em mim mais. Minhas mãos tremiam, Sim. meu corpo, O efeito, né, da filho da bebida? cachaça. Sim. Aí eu procurei Marco Gomes, que ele hoje é o da carne. Ah. Porque a gente é atleta, a gente volta rápido. Quem foi atleta, ele O volta. corpo tem uma memória, né? Ele volta. Aí Marco, tem dois caminhos. Você quer o bom, eu quero o bom. Ah. Aí, dos 34 pra cá, não parei até hoje. Conta pra gente só, fala algumas das corridas que você já participou e ganhou. Os 100 quilômetros de Garanhões, os 300 quilômetros que a gente, de Mossoró para Natal, Ah. que a gente foi segundo, perdeu porque tempo, mas só que a gente passou por ele no final. Ah. E Fortaleza para Mossoró, Eu... 300 quilômetros, 6 pessoas, cada um fez 60, Tá reservamento. vendo, Cardozinho? Aqui nós temos Viu? um super atleta. É. E quantas vezes você já foi na São Silvestre? 12 vezes. 12. Tive chance de correr na Elite 2 vezes. Ah. Você viu o tratamento da Elite, como é bom. Era! Ah, meu filho, você chega lá, é água, tudo. É diferente, mas quem corre no povão, Ah. eu, Eu já eu- corri a São Silvestre no uma vez. povão, eu cheguei, foi em 2006, era tarde. Ah. A largada era de 4 horas. Ai, Sabe que hora eu cheguei lá? Ah. 9 horas da manhã. Eita. Pra ficar na frente, Ah. com a faixa. Ah. Pra mostrar que eu sou Taipu, eu sou Taipu. O cara, Passando se sede. as pessoas sempre perguntar, você não tá, ninguém vê você lá, não sei o quê, leva uma faixa lá. E eu levei, eu fiquei assim, que foi correr quando eu larguei, cadê a respiração? Tadinho. No povão. Mas é bom Taipu, eu levei o nome Taipu, fui entrevistado pro Estadão de São Paulo. Ah, que Massa. massa. O Estadão de São Paulo me chamou, tá lá, só pode abrir, 2006, 2007, 2007. Então, como é que tem sido assim ao longo dessa sua carreira em relação ao apoio do poder público? Você sente que eles têm apoio? Como é que é isso? Não tem apoio, não. Se a gente vai atrás, vem depois, às vezes dá uma continhazinha, aí fica chato você chegar. Porra, eu tô com 52 anos, vou chegar, fulano, me dê. Aí tô dando apoio uns jovens, trago os meninos na minha moto, dou apoio, eles correndo, aí levo água para eles, eu faço o pace na moto com eles. Aham. Dificuldade, muita dificuldade que a gente tem para transporte, para vir para cá. Você sabe que Itaipu para cá é longe. Eu boto no meu bolso, é óleo, e não sou reconhecido na minha cidade. Sou reconhecido aqui em Natal, pelas pessoas que você nunca pensa, juiz, advogados. Ponto, eu vou para a Maratona do Rio, trabalho nessa aí, fiz uma rifa de 2 galinhas e consegui a passagem. Massa. Aí a criatividade. Você é muito fantástico, É. viu, Taipu? Saiba, a gente ficou muito fã. A gente bota o nome dele no Google, tem milhares de histórias sensacionais. É muito comum que a gente traga aqui pessoas de ONG, ou às vezes pessoas com iniciativa de um grupo de amigos que se reúnem, né, para fazer algum trabalho social e tal. E isso é uma pergunta muito constante, assim. Mas aí vocês têm apoio de prefeitura, vocês têm apoio de governo do estado, você tem isso, aquilo. E assim, na semana passada a gente entrevistou uma pessoa que faz parte, digamos assim, desse mundo empresarial, e ele trouxe muita coisa bacana que a empresa dele e outras empresas estão fazendo para apoiar questões relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, à educação, etc. Então, assim, eu disse assim, vamos trazer o Saulo aqui, que o Saulo é uma pessoa que tanto é preocupada com isso, quanto é uma pessoa que tem contato também com essas
entidades, né, do Poder Executivo, digamos assim. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, das ações que você sabe que o Poder Executivo faz, né, para ajudar isso, e também por que então que existe assim essa dificuldade, né, assim, por que as pessoas que fazem esses projetos, ou às vezes essas ONGs, têm essa percepção de que às vezes não tem um apoio tão bom do Poder Executivo como eles acham que deveriam ter. Vou dividir a resposta em dois momentos, Adeval. O primeiro momento é a dificuldade de implementação da agenda, é porque é uma agenda nova, que é um pouco desconhecida de muitos entes, infelizmente, que eu acho que você gestor público, você tem que estar antenado com as pautas do momento e principalmente das pautas que podem ser aliados correlacionados ao desenvolvimento, né? Por exemplo, principalmente Natal, a principal atividade econômica de Natal é o turismo. Sim. E o turismo é ligado 100% ao meio ambiente, né? A praia, morro, principalmente nós, Natal. O que nós temos de beleza, a gente usufrui dessa beleza. Eu li um artigo, se a gente não tivesse parado de descer há alguns anos o Morro do Careca, hoje o Morro do Careca não existiria mais. Igual Tá? as dunas de Jericoacoara. Igual as dunas de Jericoacoara, igual as dunas de Janipabu, que você precisa ser regulamentado, porque quem é regulamentado passa por um treinamento e sabe os locais que passar. Então o poder público ele tem que ter essa consciência de que não é uma agenda futurista, é uma agenda de presente para melhorar o futuro, não o contrário. Eu não quero prevenir para acionar no futuro. Então o gestor ele tem que ter essa política. Em relação ao Natal, eu não tenho nada que reclamar, muito pelo contrário. Toda ideia que foi levada ao prefeito Álvaro Dias, ele encampou, me deu carta branca. Não é à toa que nós temos resultados positivos, por exemplo, de quase de 4 mil e alguns jovens, não sei exatamente para não ser leviano, dizer um número fechado, de formação e qualificação profissional com essa pegada. Eu venho com um network muito rico desse encontro e impressionado já entrando nessa segunda parte de quantidade de ONGs e instituições que têm recurso para financiar projetos e que tem dificuldade de instituições que captem. Então, eu acho que uma coisa que nós temos que trabalhar porque as principais... Talvez até na capacitação de como é que ele consegue acesso a esse recurso, né? Eu não sei se eu posso utilizar o termo amador, Samanta, assim. Mas sim, pode sim. Não é pejorativo nesse caso. E que quando você liga com essas ONGs que requer uma prestação de contas, você precisa mais ou menos ter uma regularidade. Por exemplo, eu conheci um fundo suíço, que em brasileiro chama Viva Vida. Em português é Viva Vida. Ele tem 18 milhões de reais para financiar ações sustentáveis de instituições não lucrativas no Brasil, no mundo, e que super interessado não tem uma ONG que captou no Brasil. Olha só. Então, assim, aí o que falta é que essas instituições, na maioria das vezes, do terceiro setor, ela tem uma capacitação para que possa captar esse recurso e transformar a vida de pessoas. Possa fazer a diferença no seu habitat natural. Mas eu acho também que falta um pouco do poder público dessa atenção especial para com a pauta. Não é à toa que, recentemente, uma publicação, inclusive em parceria com a Folha de São Paulo, chama Cidades Inteligentes. E acredita as cidades com maiores efeitos, maior trabalho em relação à sustentabilidade. E no Rio Grande do Norte, realmente, nós temos dados fraquíssimos. Pra você ter ideia, a cidade mais bem colocada em prática de ODS de sustentabilidade é a Lucrécia, que é uma cidade muito pequenininha. Natal se recuperando bem, mas ainda atrás. São Gonçalo do Amarante atrás, Parnamirim atrás, Mossoró atrás. Brilhando. E Lucrécia brilhando por ações que a cidade muito limpa, a prefeitura com muito cuidado com o lixo orgânico, com o lixo seletivo. Então são coisas como essa, exemplos positivos como essa, que a ONU leva na ECOSOC, que é esse fórum que eu participei, é uma câmara temática dentro do fórum da ONU, que chama ECOSOC, que é o Fórum Socioeconômico de Boas Práticas, que ele reúne 148 países, escolhe 20 projetos, dentro desse para que você possa contar para os outros países, para que ele possa adaptar, implementar na sua realidade. Essa ONG que a gente trabalha, a Quadra do Saber, ela é
100% regulamentada. A pessoa faz um Pix, então aparece ONG, Quadra do Saber, a pessoa vai lá, visita, ela se sente segura em ajudar, em fazer um Pix, porque não é no meu nome. Muita gente fala, né, amor? Ah, vou fazer o Pix para você. Não, faz para Quadra, porque lá tá registrado. Você pode até É um grande abater. diferencial. Isso, e tem a questão da prestação de contas, que você estava falando, porque É muito essa transparência é muito importante isso, importante para ter a questão da credibilidade. E aí, como você estava explicando, se você não tem um projeto todo certinho, se você não tem essa prestação de contas, essa transparência, então como é que ela vai ter acesso a esses recursos, Eu tenho um né? exemplo claro. Eu até um mês e meio atrás eu era presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Tá. Tinha um fundo municipal de assistência social com recurso com montante para projetos como esse da Quadra significativos. Mas a gente ficava triste porque a ONG conseguia se regularizar, recebia o recurso, mas Aí depois truncava na prestação de contas, parava de receber recurso e ainda perderia o seu CNPJ, porque ficaria negativado, Sim. porque Exato. não conseguiu Provar sabe, onde porque essa gastou. rigorosidade. Porque o dinheiro é público, é meu, é seu, é de Itaipu, é de Roberta, é de todo mundo. Sim. Sem Então dúvida. precisa ter esse zelo. Não, eu acho. Então eu acho que essa capacitação ela é muito importante. Eu acho que a gente poderia pensar em algo nisso mesmo, dos engajados, eu me coloco à disposição, Ah, para a eu gente gosto. depois Fazer pensar, um fórum. chamar essas entidades e Todas os engajados as capitanear uma captação, uma capacitação para captação. Isso que você faz com os meninos, alguém fez com você? Só o Marco Gomes, que eu vim para cá com 34 anos já, Tá. aí eu pedi Então você resgate a tem ele. essa gratidão e você quer devolver pro universo que você pra recebeu. turma. Mas quando eu passo Itaipu, eu chego com um troféu, eu tava contando, eu cheguei com um troféu na lanchonete, Ah. ninguém olhou para mim, na minha cidade. Mas a gente Eu fiquei vai triste, olhar. mas A gente levantei a olha. cabeça. Agora e você é um continuo treinando. engajado, todo mundo vai olhar Eu era pra doido você. na minha cidade quando eu comecei. Porque A gente tem muito orgulho disso, né? Sim. Eu vou dar um exemplo que eu tentei levar uma bandeira de Mossoró para onde eu sou moçoroense, apesar de um trabalho ser executado em Natal, de fazer parte de uma gestão municipal. E levar é a cidadão bandeira de natalense também, né? E receber o título de cidadão natalense. Mas eu queria levar, eu tenho orgulho demais de ser moçoroense. claro. Ser do bairro periférico, ter estudado escola pública, da minha família toda morar lá e não consegui. E é muito isso que Itaipu fala. A gente tem muito orgulho das raízes. Com E certeza. aqui eu dando entrevista em tudo canto, todo mundo. E eu queria também esse reconhecimento na minha cidade, porque também eu acho que fica aquém do que se tem, né? A gente sente, porque a gente. Eu sou muito bairrista e queria muito também isso Eu na minha fico cidade. triste que pessoas que vai para Itaipu, que passa 2, 3 anos, recebem o título de cidadão e é reconhecido. Eu, Que É natural de falar, Itaipu eu não mesmo. sou reconhecido, Olha, as pessoas... atenção, Taipu. Pois Vai é, olha chegar aí. nas mãos, é o prefeito, né, que faz É, o candidato. a Assembleia, O prefeito de Itaipu, os vereadores, né, tô no aqui caso. com uma joia preciosa da sua cidade, por favor. Merece hein? uma Câmara, honraria, uma homenagem, Câmara. título honorífico, Exato. homenagem. De Exatamente. começo lá para Mossoró, que tá com Saulo aqui. Então, né? O Você menino representante prefeito. nacional e internacional aí de Mossoró. Exatamente. Eu quero ajudar, não quero, eu quero qualidade para os meninos, que eu passo, os meninos estão bebendo, porque eu bebi muito, É, bebi você muito, sabe, cara. né, o que Eu eles acordava de 2 horas da manhã para ir atrás dos meus colegas para beber cachaça, que eu não quero nenhum que faça isso, não. Não, mas eles não vão fazer, não. Eu Eles era vão do seguir vício seu mesmo. exemplo. Do vício, meu dinheiro não dava para nada. Era beber e jogar baralho. Pois é. Acabou É, comigo. pronto, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu de novo vou estender a pergunta aqui para o Saulo. Esse projeto que a gente apoia, que é a Quadra do Saber, como o próprio nome diz, é uma quadra, certo? Ou seja, os meninos vão lá e, como você disse, eles gostam de jogar bola, né? Gostam de fazer a atividade deles lá, mas a gente, na quadra, aproveita e, digamos assim, já que as crianças estão lá, já providencia também a alimentação deles, o reforço escolar, os uniformes, Aula de tudo, inglês, aula de capoeira. inglês, exatamente. Então, assim, essa formação ela é uma formação muito mais completa. Lá na sua cidade, existe espaços para a prática de esporte adequado? Você acha que deveria ter mais espaço? Como é que é isso? Falta um profissional para... Eu não tenho, assim, A formação, a né? formação de professor de educação física, Sim. que eu não posso fazer isso. Isso, tem que ser a Falta formação. falta uma Exatamente. pessoa para... Eu estou apenas Mas incentivador dos jovens. existe o espaço nas Tem alguma escolas, lá tem um pista? incentivo, tem pista de... espaçozinho tem, que a gente marcou uma quilometragemzinha para dar Sim. tiro. Ah, entendi. Então tem um local de treino, digamos Tem, assim. a gente tem. Quando a gente não tem dinheiro, a gente faz lá no asfalto, tá marcadozinho.
Quem sabe alguma Aham. empresa não vai assistir, não vai entrar em contato. Isso, A gente nunca pra- sabe, pra- muita pra- coisa pra- pode acontecer, Exatamente. né? Aham. Adota um atleta, né? Adote uma E atleta. com certeza. Adota um atleta. Com Ele certeza. está estudando, Exatamente. Tá Isso é terminando, muito, que muito aliar, tá importante. estudando. Eu sempre cobro dele. Ele, pronto, ontem a gente saiu direto do CAI, coitado, sem comer, foi direto para a escola. Olha. Chegou em casa de noite para comer. Como é que ele vai ter rendimento, Tem né? rendimento, exatamente. Então é muita força de vontade. Viu? Com certeza. Das experiências que você viu, o que é que você achou de mais interessante? E também, assim, como é que está o Rio Grande do Norte em relação aos outros estados, né, nesse aspecto da juventude e da sustentabilidade? Eu fui secretário executivo da Nacional de Juventude, né, da Presidência da República, tive essa oportunidade. Cresci mesmo na luta, estudando, me qualificando e também aproveitando as oportunidades. E tive essa oportunidade, consegui conhecer os 27 estados. E o Rio Grande do Norte, em relação à política pública de juventude, e com a pegada de sustentabilidade, que é uma coisa nova, mas que graças a Deus a gente tem conseguido implementar, ele está até no meio termo, né? Não que está ótimo. abaixo, Tá. não está à ponta, né? Eu tenho 2 estados hoje que são referências na política pública de juventude com uma pegada sustentável, que é o Rio de Janeiro, que tem uma Secretaria Municipal de Juventude, né, que esteve também na COSOC colocando um projeto fantástico chamado Favela Lab, que está inserido no financiamento com o BIRD e com a Unesco. Ai, Como assim, é importante dizer que é uma coisa que me chamou muita atenção e eu repito, que recurso tem. Se você tiver uma boa capacitação para captar, recurso tem. Tá. Ficou muito claro com isso. E através do Pacto da Juventude, eles instalaram o Favela Lab, que é também uma qualificação profissional nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro. Ai, que E sensacional. quando acaba, eles têm um suporte direto para inserir o jovem no mercado de trabalho. Seja na formação do seu negócio, como micro e pequeno empresário, seja um pequeno salão de cabelo, seja um vendedor de Tudo. doce, Sim. seja uma pequena marcenaria. E dentro disso, com a pegada sustentável, com respeito ao ambiente do morro. Outra é o Ceará, que também tem um pacto pela vida, que Fortaleza é referência nisso. Fortaleza, de alguns anos para cá, depois da retomada da criação da Secretaria Municipal de Juventude lá, e do CUCA, né, que é o Centro de Arte e Lazer para a Juventude, que foi implementado em Fortaleza, eles conseguiram reduzir quase 38% do número de homicídios de jovens. Você sabe que, infelizmente, É a primeira. é os 3 P's, né? A maior índice de violência e de morte é os 3 P. Pobre, preto e periférico. Sim. E principalmente Fortaleza e Rio de Janeiro. Aham. E eu trago esses 2 exemplos positivos que é possível, através de gestão pública, do poder público, mudar a realidade das pessoas. Fortaleza é um bom exemplo disso e o Rio de Janeiro é outro bom exemplo disso. E graças a Deus o Rio Grande do Norte está trilhando o seu caminho. Natal começou a trilhar bem o seu caminho. Se Deus quiser, para depois, quando a gente voltar aqui, a gente dizer que está competindo com o Ceará e com o Rio de Janeiro como referência de política pública de juventude e sustentabilidade. Eu gostaria muito de ver isso, porque eu acho que o nosso estado ele é pequeno. Então, é mais teoricamente, né? Nada é fácil. Você mudar, né? Você mudar o que está vindo aí de quantos 500 anos, né? Que o Brasil tem, sim. 500 e poucos anos. Então, o Rio Grande do Norte é pequeno. Então, eu Samantha, acredito, eu sou de São Paulo. São Paulo também, né? A gente não se compara de tamanho aí, uma Bahia, por exemplo, mas, gente, é possível. E quanto menor o estado, mais fácil, teoricamente, se tornaria. Porque a gente tem o olho, né? Não tem aquela história lá, é o olho do dono que engorda Engorda o o gado, boi, né? né? Não é É assim? isso, é. Então, a gente aqui, uma cidade pequena, por exemplo, essas crianças, né, que se formaram, onde foi os cursos? Foram nas escolas dela? Tem algum lugar que vocês usam sempre? Aqui em Natal nós temos 2 polos. Nós temos o Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo Tá. do Alecrim, que fica muito próximo ao centro de ônibus. Então, ou seja, eu É cruzo fácil todas acesso. as linhas de ônibus de Natal lá. Tá. E eu tenho outro no nosso grande público, que é a Zona Norte. Tá. Eu também tenho um Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo lá. Sensacional. Que também lá tem uma parceria, tem a loja a Sala do Empreendedor, que é uma parceria nossa com o Sebrae. Ou seja, ele conclui o curso e ele já tem o Sebrae lá para orientar ele para a regulamentação do negócio dele, Sensacional. Perfeito. para ver o que pode colocar. E também temos uma parceria com um banco público,
que é o Banco do Nordeste, que também está lá com algumas facilidades para esses alunos para a linha de crédito. Por ele, uma linha de crédito de R$ 2.500, ele consegue montar um mini salão para ele, desde pagando em suaves prestações e tornando a vida dele diferente, a vida da mãe dele, a vida da esposa dele, porque muitos desses jovens, de forma muito precoce, já são pais, Sim. já têm uma família. Sim. Então, assim, a gente tentou aliar isso. O que faltava? Faltava orientação. Buscamos o Sebrae está lá com a loja do empreendedor. Às vezes faltava a linha de crédito. Parceria com o Banco do Nordeste, que está lá à disposição para alguém entrar, ver se ele quer ou não uma pequena linha de crédito. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido, a Prefeitura do Natal, através das Sentas e através da Comissão de Juventude, mudar um pouco a realidade da juventude vulnerável. É pouco, mas é um começo para se expandir e tudo tem um pontapé inicial. Sem dúvida, só precisa dar o primeiro passo, né? Primeiro passo. E tem limite de idade? Esse jovem, por exemplo, eu tenho 28 anos, ainda é um jovem, mas ele se enquadra ou tem assim, é de 18 a tantos anos que pode entrar? O Estatuto da Juventude, ele corresponde hoje constitucionalmente, na emenda do artigo 5º, que jovem é de 15 a 29 anos. De 15 a 29. De 15 a 29 anos. Mas lá nos cursos de qualificação profissional também, nós não só temos cursos para jovem, mas também tem cursos para idosos, tem curso para mulheres, é aberto. O nosso público maior jovem é a maior parcela por causa da inserção do mercado de trabalho, a busca da primeira oportunidade. Mas, por exemplo, eu tenho um curso de camareira também, em parceria com a rede de hotelaria. A última turma que foi fazer uma aula teste, uma aula experimental num dos hotéis na Via Costeira, metade da turma saiu de lá empregada. Que sensacional. Eu tenho um curso, a gente tem curso lá de repositor de mercadoria, que toda a turma saiu de lá empregada. É sensacional, no hortifruti que acabou de abrir na cidade. Como o Cine Municipal também é aliado ao Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, que a gente chama de CMTE, ele capta vagas. Então, a turma é oferta e demanda, que é justamente para facilitar, terminar o curso, a inserção do mercado de trabalho. Então, se a gente tem um jovem hoje assistindo aqui, né, nessa faixa etária, que está tendo dificuldade, ele pode procurar, pode se cadastrar e fazer esse curso. Avenida Presidente Bandeira, no Alecrim, CMTE. Lógico que tem um prazo e épocas, né? Porque você inicia turma e tal, mas é amplamente divulgado em todos os meios de comunicação, no site da Prefeitura, InterTV, jornal, agora todo mundo procura porque é utilidade pública. Então, tem a cada 3 meses, praticamente, a gente tem abertura, uma média mais ou menos de cada 3 meses, 4 meses, tem uma média de abertura de turmas para a comunidade. Eu gosto desse trabalho. É o que nos resta, né? É a gente dar essa mão assim, vem filho, que nem o Taipu tá fazendo. O primeiro passo, eu te dou a mão, aí depois é com a pessoa, né? Eu até insisto hoje com a prefeitura que a gente tinha que se comunicar melhor nesse sentido de trazer exemplos positivos, que essa inserção no mercado de trabalho, essa qualificação mudou a vida da pessoa para estimular outros jovens. Né? Com certeza. Hoje a gente também tem inserido dentro desse programa jovens que estão no sistema prisional, que estão numa medida socioeducativa e que a parte da medida educativa é ele se qualificar. E é 100%, Saulo, que saíram e não. Mas um índice, uma boa parcela conseguiu entrar no mercado de trabalho e deixar aquela vida pregressa. E se um fosse, já era muito. Já tinha valido a pena. Já tinha valido a pena. Então é um trabalho que tem feito a diferença na vida. Como o esporte, né? Exatamente. Se de 50 que salve um, já valeu a pena tudo que a gente fez. Pois Porque é um jovem, é uma vida todinha pela frente, jovem, né? Exatamente. Não vai se perder. E o Gabriel teve depressão, viu? Ele ficou deprimido mesmo. Aí eu fui resgatar ele, né? Graças a Deus tá aí. Gabriel tem apoio pouco, mas tem arranjo tênis, os meninos com a STI, que é de Betinho hoje, dá apoio a ele, manda material para ele. Não tem negócio de rivalidade de clube, porque é carne, porque é STI. O Betinho, ele é 10. Esse Betinho é um anjo, então, É um na anjo, sua vida também, é um na pai, vida dos meninos, né? Pronto, eu tava na carne, né? Só que Betinho, eu me esqueci de contar, que eu era gazeteiro. Gazeteiro. Entregava jornal. Entregava jornal, a Tribuna do Norte. É que eu não sabia A o que Tribuna é. do Norte, eu tenho também uma entrevista na Tribuna do Norte. Certo. Entregava jornal, Itaipu, Poço Branco, saia na moto, deixava o pacote de Saia-Mirim, aí saia entregando Itaipu e Poço Branco no domingo.
Todos os finais de semana. E todo dia, de manhã, acordado, 4 horas da manhã, eu já tinha os clientes certos para entregar Ah. as casas. Só que a internet, né? Ah, sim, que hoje nem tem mais É mais jornal difícil, físico, jornal né? impresso. Mas eu fico grato à Tribuna do Norte, que me ajudou muito. Com Com certeza, com E hoje eu certeza. estou feliz, já dando apoio aos meninos, né? E Gabriel, mais o Ariston. O Ariston estava desempregado. Consegui empregar ele, o Ariston, e a esposa dele. No Bom Dia tá aí. O Ariston tá. Todo mundo aí. É. Quem sabe você não tem uma escolinha lá no futuro, lá em Itaipu, né? Tem Já que ter pensou apoio. Se você não com tiver os piquititico? apoio, né? E hoje eu tô feliz, cara. Eu sinto feliz. Sim, dá pra ver, você Muito tem muito feliz, orgulho. muito. Eu gostei muito de conversar com você aquele dia que eu vi seu olho brilhando. E uma coisa que eu amo é quando o olho da pessoa tá brilhando na história, né? É. Então, para mim, esse é o termômetro máximo se você gosta ou não gosta do que você faz. É. E você contou aquela história sua pra gente, foi tão bacana. Então, eu tenho certeza que você vai servir muito de um farol, assim, que você vai iluminar Tô várias machucado desde vidinhas. 2018, mas eu não desisto. É igual Deus. Deus nunca desiste da gente, né? Então, não certeza. desisto. Eu não desisto. Muito bem, Por quê? nem deve, porque você ainda vai ajudar muitos meninos Mas vamos e demais. meninas, né? E Meninos e meninas meninas. também. Corredores. Eu sou Vou muito feliz. Isso, arrumar, né? Corredores. Exatamente. Muito feliz. Podia ser, adota um atleta, se cada Isso. menino desse você tem Já alguma pensou uma empresa, empresa adotasse? adotasse, ou seja, com alimentação. Como é o nome chama que as empresas têm para prestar conta? Do que, E hoje estão fazendo com os atletas de elite. Isenção Porque- fiscal. É Isso, Posto de exatamente. renda. Isso. O pessoal está fazendo um posto de renda, passa para essa pessoa que Com está. certeza. Pô, Mas com talvez precise de um De regulamentação. CNPJ, né? Isso. Os Por atletas- exemplo, aqui em Natal e no Brasil nós temos o FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. Nós temos o Conselho Municipal da Criança e Adolescência, que é governamental com sociedade civil, que chama-se Condica. O edital do Condica está aberto agora, com alguns milhões de reais Olha aí. para instituições captarem recursos que trabalham com criança e adolescente. Por exemplo, se Itaipu tivesse uma ONG, uma instituição, Não terceiro foi isso setor regulamentado, podia tentar captar no FIA 100 mil reais, 80 mil reais, 20 mil reais para manter esses atletas em competições. Tem lá, o recurso está lá, falta essa questão de organização documental para captar. Está Exatamente. aberto o edital, inclusive, pessoal, aqui fica o alerta para qualquer ONG, Com certeza. qualquer terceiro setor que esteja, qualquer trabalho filantrópico que tenha toda a regulamentação, que seja reconhecida pela sociedade, tá lá o FIA. Você pode acessar a natal.rn.gov.br, você vai ter acesso ao edital e às linhas de financiamento para financiar seu projeto que beneficia a comunidade carente. Não, isso é sensacional, ó, Taipo. A gente vai ter que descobrir se tem alguma ONG relacionada a isso, mais ou menos nos moldes, né, amor, da quadra do Isso, saber. exatamente. Para que a gente Você vir né, numa moto Itaipu para cá, para dar tiro de 400. Né? Já pensou? Podia ter lá. Tu terminar e sair de moto, de uma moto. Eu tenho minha motinha aí, que Eu Gabriel vi, é grande. eu vi. Vai ele, vem ele. O cara, a gente passa uma verdade, dificuldade quem daqui sabe? para lá. Vamos ver aí se a gente viu? consegue Xingamento algo, ali né? na ponta, aquele negócio da ponta ali, tá em condição. Rapaz, tem que ter muita força de vontade. É verdade. Você vai e vem, rapaz, e se você não tiver força de vontade, rapaz, esse cara é peixe demais. Vai treinar, aí vem, mas eu quero o bem deles, dos meninos, não, e quero o vai bem. dar certo, o bem sempre é recompensado. Agora estão vem com a esposa tá com ele, vem na moto. Olha sai aí. do trabalho, 2h30. Já vem pra cá Já vem treinar. pra cá, o dono do Bom Dia libera, graças a Deus tá ajudando ele. Sabe, né? Que é um atleta de ponta. É. A gente vai ouvir falar muito desses meninos ainda. Ele vai pra São Total. Silvestre, o Ariston vai para São Silvestre. Ele quer Ah. classificar, vai ter a classificação aqui, né? Vai conseguir. A gente Deus vai ter quiser. vários atletas aí do Rio Grande do Norte É. na elite. Se Deus quiser. Na Pois é. elite. Se Deus quiser. Saulo, eu queria te fazer uma pergunta. Ah. Você sente, como por exemplo, né, o Taipo, ele sabe, ele sente que ele está ajudando os meninos. Você colocando, né, todos esses trabalhos, assim, você já teve sabe aquele sentimento que eu falo sempre pro Aderbal, assim, quando a gente começa a fazer trabalho voluntário, tem uma espécie de, creio que seja a serotonina, né? O hormônio lá do amor. Tem uma substância que vem pra gente e você faz uma vez, nunca mais você para. Com esse seu trabalho tão bacana de você poder influenciar, você já influenciou a vida de quase 4 mil pessoas que você me contou. Esse gostinho, essa hype aí, como é que é pra você? A sensação que não dá para descrever em palavras. não é? Por isso que eu estava dizendo a vocês que esse ano eu vou ter como meta pegar algumas cases de sucesso, Tá. algumas pessoas, e a gente bater um papo assim como um podcast,
para gravar e mostrar às pessoas. Porque a sensação do dever cumprido, Isso. de você contribuir com a sociedade, de contribuir com o ser humano, de mudar a vida de uma pessoa, Isso. é indescritível, assim. Né? É você se sentir realizado. E você também tem dificuldade, você tem dificuldade de estudar até de madrugada, você tem dificuldade de correr atrás, de sempre ficar lendo edital, de você sempre estar antenado, que minha esposa que está aqui nos estúdios me acompanha, às vezes fica sozinho para me correr. Depois você vai aparecer aqui. Pra gente correr nesse mundão todinho, pra correr atrás disso, pra conhecer coisas novas, pra trazer experiências novas. Sim. Isso requer um sacrifício, como tudo isso que tá aí por conta pra gente. Com certeza. Entendeu? Então, assim, essa sensação é indescritível. Eu não consigo descrever em em palavras, uma né? palavra o que seria isso, porque é algo que estimula e eu tenho muita fé em Deus. E como eu tenho muita fé em Deus, eu acho que tudo que a gente planta, a gente colhe. E eu acredito tenho nisso muita também. fé em Deus. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho, por todas as oportunidades que eu tive. Assim, eu cheguei na ONU, quando eu entrei na sala da Assembleia, Deu aquele... deu um start assim, de 2 minutos que eu tive uma certa paralisia. Eu não sei se era êxtase, que eu não conseguia, eu não sei o que, um bloqueio que eu tive. Eu fiquei, não vou dizer um palavrão, mas onde eu estou, um jovem periférico do bairro Belo Horizonte, lá de Mossoró, que sempre correu atrás, assim, e que tô aqui, Nada a ver de assim, mão eu beijada, não né, Saulo? acreditava, assim, eu estava em êxtase. Essa foi a palavra. E, assim, é tão gratificante você dar um pouco pro outro aquilo que Deus tem lhe abençoado. Eu acho que é dando que se recebe. A Bíblia diz isso. Sim. Francisco de Assis diz isso. E eu queria muito que Deus me abençoe, continuasse me abençoando, que enquanto Ele me der saúde, eu vou estar batalhando pela coletividade. Muitas vezes, não apenas o jovem, mas a população em geral, assim, tem uma visão muito negativa da política, né? Principalmente da política partidária, digamos assim. Né? Então, você acredita que, assim, que de fato, com isso que esses projetos, né, de certa forma, as pessoas conseguem perceber a diferença e a necessidade de se entender como um ser político, né, para que as coisas possam andar? Qual é a sua percepção a respeito disso? Perfeita a sua pergunta. Por que eu digo que é perfeita? Porque os exemplos negativos deixam-se influenciar a maioria. Existe a boa política, existe o bom e o mal profissional, ele existe em toda a área. Na política não é diferente. Então, às vezes, pelos maus exemplos que a gente vem, a gente não consegue reconhecer ou então não consegue trabalhar para se tornar seres políticos. Tudo na nossa vida é política. Tudo. O preço da água mineral que nós estamos tomando agora, ela é regida por um regime de ICMS e de ISS, que quem decide são os nossos governantes, que nós colocamos lá. Todo e qualquer processo de financiamento, ela parte por um poder público que ela tem um governante. É isso que as pessoas têm que acordar Tudo e se inteirar. política. Eu quero lá saber de política, eu escuto muito isso dos jovens, né? E principalmente da política partidária. Mas a política partidária é que fazem o gestor. Entendeu? E eu acho que a gente tem que acordar para isso. E outra coisa, onde os bons se retraem, os maus ocupam. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem que Exatamente. pegar pessoas como esse e que tem exemplos muito positivos na política. Itaipu mesmo poderia ser um ótimo representante no legislativo, porque ele tem uma experiência da assistência social, porque é isso que ele faz, Na da assistência prática. social. Exatamente. Ele tem experiência como desportista e ele, mesmo sem saber, ele é gestor de esporte. Exato. Ele não tem a formação acadêmica, mas ele Isso, tem a mas ele formação é. prática de gestor de esporte. Exatamente. Então, por que não ter um representante como Itaipu na Câmara Sim. para outros Itaipus da vida procurarem Se ele, que espelharem sabe que é na prática, para que ele possa levar essa versão dele para o poder público. Verdade. Às vezes a gente sabe, a gente pensa que nunca pode, que nunca vai chegar, e não vai é pra deixando mim. que não é para mim. Ai, não é pra mim. Eu não é sou pra mim. político, todos Isso. nós temos que ser político, porque a política muda a nossa vida. Sim. Então a minha preocupação é essa, também como professor, de que os jovens entendam que ele precisa participar da vida política. Por exemplo, hoje a gente vive um boom demográfico da juventude no Brasil. Hoje, 1,5 terço da população brasileira ela está entre 15 e 29 anos. Mas o dado mais alarmante e crítico disso é que a maioria dessa geração é a geração neném. Essa geração Z é a geração neném, que nem estuda e nem trabalha. Isso é muito preocupante. Entendi. Isso é muito preocupante. E é a política que pode mudar isso. E é isso que eu bato muito nessa tecla das pessoas lerem, principalmente hoje no mundo
de rede social, que a De informação celular, é fácil, às vezes não é correta. que é a questão também de fake news, enfim, mas você pode procurar meios seguros de informação, Sem e a dúvida. gente tem que procurar quem são as pessoas que a gente vota, Isso. o que ela anda fazendo. Eu fiquei impressionado que agora em 2022, pós-eleição, Fantástico fez um quadro perguntando quem você votou na eleição passada. Ah, 70% das pessoas não Não lembravam sabia. de quem votou. e como é que você vai cobrar se Isso. você Se não você lembra? não lembra. Né? Então, assim, a política é importantíssima. A gente tem que, viu, Thay, porque ter bons representantes, alguém que se comprometa com você, de levar sua causa ao Eu parlamento, trabalho com gente. é muito importante. Pois é. Eu trabalho com gente, sou agente de saúde, de endemias. Cada casa que eu entro é um problema. Né? Cada uma cabeça diferente. Eu tenho que estar. Eu sou um psicólogo para eles. Eu Sem entro. dúvida. Cada um tem um problema. Cada um conversa comigo. Eu tenho que estar esperando ele conversar. Então é isso. Eu sei o problema de cada pessoa da minha cidade. Exato, é como ele disse, você ainda não sabe, mas você já é um agente Você já é um de agente transformação. transformador. Isso. Informação até melhor, às vezes, dos bancos da universidade. Porque você vive A na realidade, prática, né? a Todos realidade. os dias. Então, essa realidade ela precisa estar nos meios e nos órgãos políticos. É até a crítica que ele fez, né? Exatamente. Que quem está lá na ponta como gestor Não é como é ele. primo de fulano, ou é da base de fulano, de ciclano. Sim, Aí vamos reunir os desportistas da cidade e vamos pressionar o prefeito. com Não é, certeza. prefeito? Estamos aqui quem pratica esporte. Quem E a traz gente as queria uma medalhas, né? oportunidade Sim. para que alguém desenvolvesse um trabalho bacana. Não, você é muito jovem, né? Com 35 anos, assim, envolvido com a política, já faz um certo tempo, né? Que você já tá nesse mundo. Minha primeira experiência foi com 13 anos de idade. Eu fiquei muito incomodado, revoltado na minha escola, porque a direção estava exigindo farda para os estudantes entrarem, só que a maioria dos estudantes não tinham condições de comprar farda. E até então o governo não estava dando. Aham. Então de lá a gente criou um Grêmio Estudantil. Aí eu fui Olha. eleito presidente, com 13 anos de idade. Então você já viu Maior o escola poder, pública né? de Da Mossoró, chamada articulação. CEIPEV, Centro Integrado Professor Eliseu Viana. Aí desde lá não parei mais e graças a Deus tive a oportunidade de rodar o país, de rodar O alguns mundo. países, de levando essa história de luta, de superação, de conquista. Muito massa. E tenho muito orgulho de onde eu vim, dos meus pais. Minha mãe é auxiliar de enfermagem, meu pai é um mecânico. E eu tenho muito orgulho também das minhas origens. E sou muito feliz por Deus ter me abençoado. Não, e é muito lindo ver vocês dois. A gente quis muito juntar vocês dois, porque são assuntos distintos, mas integrados. E é como eu disse para ele, eu vejo o olho seu brilhando também. Então, assim, eu vejo que vocês dois, dentro dos seus nichos, vocês vão mudar muitas vidas. E a gente tá muito grato, né, amor? Com certeza. Vamos Inclusive dar o porque isso. presente dos meninos? Sim, mas só para complementar, assim, de fato, isso é muito da proposta desse projeto aqui. É de mostrar que as pessoas, cada uma na sua especificidade, digamos assim, tem a sua forma de contribuir com a sociedade, no seu grau de conhecimento, na sua área de atuação, e muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho, não sei o que é que eu posso fazer, posso ser não posso, voluntário, não não tenho tenho como- dinheiro. não tenho dinheiro, É o não que a sei o gente quê. mais escuta. Então esse Entendi. é o nosso maior objetivo. Se a gente consegue conscientizar uma única pessoa do quanto ela pode fazer a diferença com aquilo que está ao alcance das mãos dela, isso é importante. Então o Saulo aqui, com a sua capacidade de comunicação, com a sua atitude, Articulação. foi lá, ter articulação, consegue mobilizar as coisas e fazer acontecer da mesma maneira também. Nosso colega aqui, Taipu, do jeito dele, com os recursos Mudando que tem, vidas. está aí mudando vidas também dentro do seu Natal modo de tem ser. muita Né? gente bacana, gente. Tem uma ONG em Felipe Camarão chamado Lá Fabiano de Cristo, que depois eu queria que vocês conhecessem. Eu vou ser bastante engajados, viu? Vocês podem contar comigo Com para certeza. levar vocês em alguns Aqui cantos é bacanas e trazer mesmo. Isso. E a Aqui é gente esse nosso também network tentar- do bem. A gente, cada vez que vem gente aqui, a Vocês gente vai conhecerem agregando. também uma ONG que precise, às vezes, de orientação, que eu possa indicar alguma coisa, contem comigo. Com Sim. De verdade. E só para concluir, do Lá Fabiano de Cristo. É um projeto que começou com religião, com centro espírita, Sim. mas que traz as crianças da comunidade. Lá tem aula de reforço, lá tem aula de karatê, lá tem futebol, lá tem qualificação para mãe, porque enquanto o menino ficava fazendo alguma coisa. a mãe está fazendo bordado.
E é 100% gratuito e 100% para crianças vulneráveis. Pois queremos então, o contato. É bacana demais o Lar Fabiano de Cristo, que tem minha amiga Érica lá, dirigente. Pois pode e que é dar o atual contato. presidente do CONDICA, do Conselho Municipal como Sociedade Civil Organizada, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Por esse trabalho que ela olha faz. aí, amor. Então, assim, tem muito exemplo bacana em Natal. Sim, a gente já trouxe alguns aqui, mas eu sei que tem muitos mais que a gente quer trazer e para mostrar que isso, que o voluntariado não é sobre dinheiro, é sobre ter vontade. Ter vontade. Pois eu é. fico muito feliz quando o Gabriel, e se aparecer mais gente, E vai aparecer. vai ter. Eu como se fico fosse a grato, sua vitória, né? ajudando essas pessoas. Taipu. E eu fico, bora, não desista, eles treinam. Rapaz, eu fico muito, muito feliz, muito, muito. Muito bem. Mas tá certo. Como Samantha falou, assim, a gente tem aqui a Gente, nossa tem um mimo tradição pra vocês. de ter um mimozinho que a gente entrega no final do programa, bem simbólico mesmo, é só para mostrar o quanto que pra gente é especial vocês doarem o seu tempo, virem aqui participar com a gente. Então, tem o nosso artesanato aqui que a gente fez. Então, aqui eu fiz aqui pro nosso amigo aqui, Taipu, representando aqui a corujinha correndo, que a corujinha é corujinha é nosso nosso símbolo aqui, certo? A corujinha correndo aí, ó. E aqui pro Saulo, Mostra para a câmera, a por corujinha favor. lá na ONU, Bonita. com o microfonezinho, ó, seu crachá. Taipu é a medalhinha de primeiro lugar. Vai pra minha mesa Isso aqui ele com vai muito desenhar, Aham. meu menino, ele desenha. Olha aí. 6 anos, lindo. Josué. Ah, Pois que é. legal. Eu quero chamar aqui também a Roberta, a esposa do Saulo, que está aqui com a gente. Ela é mais tímida, mas ela vai pegar aqui a pedrinha para vocês verem aí a companheira dele de aventuras pelo mundo, né, Saulo? E tão importante também ressaltar o papel das nossas companheiras e dos nossos companheiros, né? Sim. Como o Taipu já citou, a esposa dele que fica feliz com o resultado, a minha Verdade. também não é diferente. Ela passa das minhas angústias, das minhas dores, mas também da felicidade comigo. Com Às vezes eu vejo, certeza. eu me sinto tão feliz. Eu tô dando uma palestra, tô lá, ela tá comigo lá na última fileirinha, que eu vejo ela tá lá feliz, os olhos brilhando. Então isso também é companheirismo, Sem isso é dúvida. construção, isso é casal, é vida dois. Com É se certeza. completar, que eu sei que o meu sucesso é o sucesso dela e vice-versa. É verdade, Então eu tô muito gente. feliz dela me acompanhar em toda essa jornada. Que bom, por isso que a gente quis te mostrar, viu, Rô?